Muito boa tarde, meu irmão, muito boa tarde, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nessa tarde do dia 7 de setembro de 2020, segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo pela nossa vida. Louve a Deus pelo dom da sua vida. Senhor, eu te agradeço, te louvo e te bendigo pelo dom da minha vida. Vida, Senhor, que a preciosidade vinda das tuas mãos santas. Tu que és o nosso Pai poderoso, o nosso Pai rico em misericórdia e bondade. Obrigado, Senhor, por derramar o dom da vida sobre mim e sobre os meus. É com muita alegria que nós vamos celebrar a vida ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. O evangelho de hoje está no livro de Lucas, capítulo 6, versículos do 6 ao 11. Lucas 6, do 6 ao 11. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam, para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos seguindo uma sequência, se observarmos bem os evangelhos que a gente está lendo ao longo desses dias que passaram, nós estamos seguindo uma sequência onde Jesus estava sendo diariamente confrontado. Jesus, que já disse e que ele repete: eu não vim para mudar uma só vírgula da lei, mas eu vim para cumpri-la plenamente. Jesus, que estava cumprindo a lei plenamente, que é a lei do amor de Deus, ele estava sendo questionado e confrontado direto, todos os dias, todas as vezes que ele chegava para ensinar, ele estava sendo confrontado. E assim eu digo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, diante de uma sequência de evangelho desse: Deus é um Deus que se preocupa com seus filhos. Deus é um Deus que olha para a nossa necessidade, com misericórdia, com compaixão. Deus não se importa muito com regras humanas que aprisionam o ser humano e deixam de lado o amor. Deus não é egoísta, Deus não compartilha o egoísmo, o egoísmo não agrada o coração de Deus, o individualismo não agrada o coração de Deus, a falta de amor não agrada o coração de Deus. Nós acompanhamos nesse evangelho o que os fariseus queriam. Os fariseus nem se importavam que aquele homem estava com a mão atrofiada. Talvez não, a vida daquele homem estava prejudicada porque ele estava com a mão atrofiada. Mão seca, uma mão atrofiada, com os nervos atrofiados, ele não podia trabalhar. Imagine como era aquele homem diante da sociedade. E os fariseus nem ligavam, não se importavam. E aí vem Jesus, que olha direto para a situação difícil daquele homem e o ajuda naquilo que realmente importa. E é assim que Jesus quer fazer com o nosso coração, que a gente pare de olhar para coisas supérfluas e olhe para necessidade do outro, olhe com compaixão, especialmente nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, estamos travando aí numa batalha. Olhemos para com os outros com compaixão, especialmente daqueles que já contraíram a doença, que já ficaram com o vírus. Não estamos guerreando contra as pessoas, estamos guerreando contra o vírus. E é especialmente esse exemplo que Jesus usa, e nesses dias de hoje nós podemos usar. Que a gente olhe para o outro com compaixão.
E diante dessa palavra, nós pedimos a Deus que nos ajude. Senhor, transforma o nosso coração muitas vezes de pedra. Transforma, Senhor. Dá-nos a graça para que a gente olhe para com o outro com compaixão, se desapegue dos nossos ressentimentos, dos nossos preceitos e olhe para com o outro com compaixão. Derrama sobre nós, Senhor, o seu Espírito. Amém. Nós agradecemos a Deus por essa palavra. Meu irmão e minha irmã, eu quero compartilhar com você uma oração que eu vou fazer todos os dias depois do Evangelho. Se você quiser, leia comigo essa oração. É uma oração muito poderosa e nos vale para livramentos. Deus Todo-Poderoso, que sofrestes a morte perante a madeira sagrada, por todos os nossos pecados, sede comigo. Santa Cruz de Jesus Cristo, sede a minha esperança. Santa Cruz de Jesus Cristo, derramai sobre mim todo o bem. Santa Cruz de Jesus Cristo, desviai-me do todo o mal. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que eu siga o caminho da salvação. Santa Cruz de Jesus Cristo, livrai-me dos acidentes corporais e temporais. Santa Cruz de Jesus Cristo, Rei, vos adoro para sempre. Santa Cruz de Jesus Cristo, fazei com que os espíritos malignos invisíveis se afastem de mim, da minha casa e da minha família. Conduzi-me com Jesus à vida eterna. Amém. Por todos os séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Agradeço a você que está inscrito no meu canal e acompanhou hoje o Evangelho. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E a você que ainda não se inscreveu, Deus te abençoe também, meu irmão. Mas se inscreva, vamos partilhar o Evangelho, porque as palavras do Evangelho são palavras santas de vida e de vida eterna. Amém? Deus abençoe o seu dia e não se esqueça, só o Senhor é Deus, hoje e sempre. Aleluia.